Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e irmão de todos nós, agradecemos pela oportunidade extraordinária que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos para mais uma jornada de estudos e trabalho que sempre se apresenta para nós às segundas-feiras. Somos gratos a Ti por isso, de nos permitir aqui estarmos na casa de Camilo Chaves, buscando a remissão do nosso passado, evolução, progresso. Como sempre, pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que possamos discorrer com acerto e legitimidade sobre tão importante tema. Que nós sejamos felizes nas abordagens, nos comentários e que os estudos também sejam proveitosos para os espíritos que nos honram com a sua presença. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 22. Vamos então aqui fazer a leitura dos primeiros versículos, como nós sempre fazemos. Versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão por todo o céu. Muito bem, já estamos estudando o segundo versículo do capítulo 2, que diz o seguinte: no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós estamos trabalhando o segundo aspecto desse nosso versículo, o segundo segmento. Nós já estudamos o primeiro, no meio da sua praça, e agora temos estudado o segundo segmento já há 2 reuniões, e de uma e da outra banda do rio. Nós estávamos falando da unidade, que é uma e outra banda do rio. Já falamos bastante na semana passada, só vamos aqui relembrar vagamente. Estamos falando da dualidade, plano receptor e o plano doador. Estamos falando de razão e de sentimento. E que o plano captador de valores e saneador de dificuldades. E nós vamos estudar mais à frente os 12 frutos. Então, nós aqui dissemos que o rio representa a unidade divina, porque nós vemos aqui, no primeiro versículo: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, nós estamos falando da unidade divina. Deus não exerce ação direta na matéria, então Deus precisa do operador, do plano receptor. Então Deus é o plano irradiador da onda
criadora e nós somos o plano receptor da onda criadora, unindo razão e sentimento. E nós aprendemos que nós devemos observar a unidade divina. Primeiro ensinamento a respeito dessa necessidade, ou o primeiro mandamento, amar a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus. Em termos de uma linguagem moderna que o Espiritismo traz para nós, aprendemos na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que o amar a Deus aí é gravitar para a unidade divina. E para gravitar para a unidade divina, 3 coisas são necessárias: ciência, o amor e a justiça. Observar a ciência, praticar o amor e sermos justos. 3 coisas são contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, observando naturalmente na vida a ciência, por isso que o Kardec define para nós que nós espíritas ficaremos sempre com a ciência, que a ciência vai apontar determinados erros ou não, mas o mais fundamental para nós hoje é a prática do amor e da justiça, que é o de que tem carência a humanidade. Então, em Gênesis 2:9, nós vamos entrar um pouco em Gênesis. Em Gênesis 2:9, nós vamos aprender, a partir de Gênesis 2:9, nós vamos aprender sobre 2 árvores, que no final elas se conjugam, e são as árvores que representam as 2 margens, a árvore do amor e a árvore da ciência, do bem e do mal. A árvore do amor simbolizada na árvore da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento. Estamos falando aí de pessoas e espíritos. A árvore simboliza pessoas e espíritos. Então, uma margem, podemos trabalhar com essa, e de uma e de outra banda do rio, podemos trabalhar no sentido exterior como sendo um lado, uma banda, o mundo espiritual, e a outra banda, o mundo terreno. Mas aqui nós estamos trabalhando aqui com o sentido de evolução. Então, uma banda é a razão, outra banda é o sentimento. E também pode ser a consciência e a superconsciência. Não, aí você está trabalhando a divisão da casa mental. A consciência é o plano, vamos lembrar de definição de mente de Emmanuel, não, pensamento e vida, que a mente é a consciência, é a faixa a mente é a faixa de consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Permite. Quem vai decidir se vamos operar? O livre-arbítrio e a vontade. Então nós vamos operar com a razão e com o sentimento. O sentimento é que vai consolidar o que a razão adota. Mas o movimento, ele é difícil de ser dissociado. Por que eu estou dizendo isso? Nós segmentamos de forma departamentalizada razão e sentimento. Mas nós sabemos que na base das operações de conhecimento está o sentimento.
aprendemos com Jesus. Por exemplo, quando ele vai dizer lá em João 14,15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Porque nós só vamos guardar ensinamentos, mandamentos de quem nós nos afeiçoarmos e respeitarmos, senão não guardamos. Então, o sentimento está na base, que nós repetimos sempre com a frase de Kardec, lá que consta no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Todo pensamento mau decorre de uma imperfeição da alma. Então, na base dos pensamentos, na gênese dos pensamentos, estão sentimentos. Então, para eu mudar a filosofia de vida, eu tenho que me afeiçoar à ideia. Então, certo? Nós aqui estamos trabalhando com a doutrina espírita hoje para nos tomarmos consciência nítida das emoções, que aliás é a mesma preocupação da psicologia, se não me falha a memória. A psicologia hoje busca chamar a atenção para sentimentos, mas não com a conotação espírita a filosofia não enfatiza a necessidade do combate às más inclinações, só traz à tona a busca para conscientizar das emoções. O Espiritismo dá um passo além. Porque a felicidade decorre da prática das virtudes. Não tem felicidade fora das virtudes. O que nos traz para a reencarnação são sentimentos, não são ideias. Sim. Sentimentos. Nós renascemos para retificar as veredas, conforme João Batista, certo? Arrependei-vos, direitai as veredas. João Batista vai dizer lá, arrependei-vos, endireitai as veredas, preparai o caminho. É muito interessante isso, porque veredas são as tendências, os sentimentos propõem determinados movimentos. Por isso que é de dentro para fora, né? Porque cada sentimento propõe uma ideia. Se seguimos aquela ideia, é uma vereda. No caso das imperfeições e das paixões. O ciúme propõe uma ideia. O rancor propõe outra ideia. O ódio propõe outra ideia. O arrependimento propõe uma retificação de movimento. Então, endireitai as veredas, preparai o caminho, porque o caminho é um. Eu sou o caminho. O caminho é um, porque o caminho é o fluxo de pensamento, que esse rio que estamos estudando aqui. É o caminho que seguimos na vida, é o que o pensamento propõe. Mas o pensamento proposto, na base tem o sentimento daquele pensamento, que é um movimento automático, natural da vida. A gente segue isso na boa. Mas, na verdade, o trajeto é o contrário. Não pode dizer isso? Como assim? Porque aí, pelo que você está falando, dá a ideia de que a emoção te leva ao pensamento. Te leva ao pensamento. É isso que Kardec está dizendo. Todo pensamento mal decorre de uma imperfeição. Imperfeição, nós estamos falando de sentimento. Não virtuoso ainda. E Emmanuel destrincha mais ainda no Pensamento e Vida, quando Emmanuel trabalha no capítulo 1, a mente, falando do reflexo, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, o espelho ele faz dois movimentos básicos automáticos. Ele capta e reflete. Na fração de segundo. A mente também. Qualquer
estímulo, seja visual, seja sonoro, seja olfativo, sensorial ou de paladar, vai despertar um reflexo. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Mas isso é na fração de segundo. Mais rápido do que a contagem de tempo em Fórmula 1. Que eles contam lá no centésimo de segundo. É mais rápido. A velocidade do pensamento é maior do que a velocidade maior do que a da luz. Nós estamos falando de uma velocidade instantânea. Então nós estamos aprendendo a tomar conhecimento, consciência desse movimento, para tomar as rédeas da evolução. Que nós aprendemos na questão 909, que as paixões são como um corcel fogoso, precisa ser dominado. Tomar as rédeas da evolução. Nós sermos senhores do caminho que vamos seguir, não ficarmos a reboque das emoções, da reação. Que é o que a maioria faz. A maioria fica a reboque da sensação da emoção. E vai seguindo o rio. Nós estamos falando do rio aqui, estamos falando basicamente do fluxo de pensamento, que vai propor hábitos. Então, no texto que nós já citamos aqui de Emmanuel falando do hábito, o hábito do pensamento de vida, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, propondo constante indução à rotina. A rotina do hábito, que a gente segue sem esforço, que é o descanso, perceberam? Faz, só que tem o descanso complexo e tem o descanso positivo. Positivo é do Noé. O Noé é o homem da razão iluminada. E abriu a razão para os ensinamentos. O Noé. Somos nós hoje aqui, Noés. Estão vivendo um dilúvio de paixões no mundo, dilúvio de delinquência. Estamos com a nossa arca aí nesse mar, que é a casa mental. Então nós temos que ter o controle da arca, controle do que vamos alimentar no dia a dia, do que estamos distribuindo, do que nós estamos soltando. Né? Lembra que Noé soltou a pomba? Primeiro soltou o corvo. E o corvo é nosso primeiro movimento, o instinto, simbolizando, né? Complicação. Depois soltou a pomba, e voltou com o ramo de oliveira. Está falando do quê? Hábito. Se a gente solta um hábito complexo, nós estamos alimentando o corvo, que representa o instinto complexo. Solta a pomba que volta com o ramo de oliveira, o símbolo é uma ação que desenvolveu, alimentou uma virtude. Porque a oliveira, nós vamos falar das árvores aqui. A oliveira é o símbolo da árvore verdadeira. Então, nós estamos trabalhando aqui com esse movimento. Aí Emmanuel continua no texto dele que nós vivemos, seguindo a rotina dos hábitos, a maneira das embarcações na correnteza. Olha aí o rio. A embarcação sem remo, está lá, deixa aí, vamos ver onde é que vai dar isso. Não é assim que muita gente faz na vida? Entra na confusão, aí tem que reencarnar para desfazer a confusão. Então, basicamente, o que nos traz para a existência é sentimento. Por que os espíritos não dão conta de ficar muito tempo no mundo espiritual? Por causa dos sentimentos. Tem que renascer para reajustar sentimentos. Os espíritos são aceitos nas colônias depois do quê? De se arrependerem. Aí as colônias abrem as portas. Bom,
Isso deve ter um impacto muito grande também no desencarne, né, Júlio? Porque Lógico. essa vibração de uma vida inteira. Porque o corpo abafa emoções e sentimentos. Sim. Sem o corpo, elas fluem sem filtro. Por isso que o nosso objetivo é desenvolver virtudes. Quem acha que vai conseguir no mundo espiritual, depois de desencarnar, golpe mental do conhecimento, resolver os problemas, não vai. Por quê? Ele está enovelado numa teia magnética gerada nele mesmo. E tudo triplica, quadriplica, sei lá. Porque o corpo abafa. Pois é. Então, fora do corpo, Aí é outra. flui com a força que ela tem de fato. Uhum. Então, pode ser duplicar, triplicar, quadruplicar, decuplicar. A escala exponencial aí vai variar. Uhum. De acordo com o que vem sendo feito nos milênios. O saldo, ao final, ele tem que ser positivo, né? Para que, no mínimo, a gente consiga se livrar de algumas... O segredo, eu tenho dito sempre aqui, o segredo é desenvolver a virtude. Não é livrar, Vai no supermercado, vai na fila do supermercado, aproveita para desenvolver a virtude. Em vez de ficar ali, nossa, que vagareza daquela pessoa. Ali, agora é que ela vai tirar o cartão para colocar na maquininha. Ônibus. Por que o outro que está com ela não está empacotando as coisas? Exatamente. Perdeu a oportunidade de desenvolver uma virtude, no caso da paciência. Aí o corvo. Não tem ramo de oliveira aí, entendeu? Percebendo? Noé soltou o corvo. Porque o Noé é quem tem conhecimento. Nós temos um conhecimento absurdo. Olha o que nós estamos estudando aqui. Quantas pessoas no mundo estudam Apocalipse dessa forma que a gente estuda aqui? Nesse momento ou em outros? Quantas pessoas? O mínimo. São 8 bilhões de criaturas encarnadas. Eu fico pensando quanto tempo eu levei para estudar isso. Numa encarnação. Não, eu estou estudando Apocalipse, posso te falar com sinceridade, pelo menos 3 existências. Agora põe em prática. É só estudar. Pelo menos de 300 anos para cá, pelo menos que eu tenho uma desconfiança. Porque não é por acaso que a gente estuda Apocalipse, não. A gente está dando continuidade. Continuidade, não é por primeira vez. Então, vamos lá, eu estou aqui. Então, aqui no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Você acha que ele está falando aqui de agricultura? Plantar pomar? Não, isso aqui é falando de humanidade. De humanidade. Não é? Porque a árvore transforma a luz reduzindo aqui, não vou entrar em questão técnica de clorofila, de fotossíntese, como tecnicamente não, tá? Vamos falar aqui como lei. A árvore capta a luz solar, faz a fotossíntese e produz o alimento. Não é isso? Assim que funciona? Então vamos lembrar do primeiro mandamento. Quem sabe qual é o primeiro mandamento Primeiro mandamento? Primeiro mandamento que tem. Amar a Deus. Primeiro mandamento de Moisés. Amar a Deus. Amar a Deus. Não matarás. Não. Aí é outra coisa. Mas dos 10 mandamentos, o primeiro é esse. O 10 mandamentos é decodificação. Porque o primeiro mandamento é esse aqui, ó. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz. Primeiro mandamento. E houve luz. Tá certo.
No plano físico tem os sóis, não vamos entrar nisso, sabe? Mas nós estamos falando aqui Gênesis aqui do processo iluminativo. Gênesis do processo iluminativo. Então a árvore vai captar. Então aí vai falando, né? E hoje tinha um luminar, e Deus fez os luminares no céu, o luminar maior, o luminar menor. Aí nós vamos voltar para as questões de astronomia, mas não. Qual o luminar maior? Jesus. No céu. E qual céu? Da consciência. Será que Jesus já é o luminar maior no céu da nossa consciência? De fato? Ou nós ainda estamos aí... Nós ainda estamos dando eco fazendo coro com filosofias complexas da humanidade. E pregam o oposto do que prega o Evangelho e o Espiritismo. A gente tem que saber. Campo político, campo filosófico, ao que estamos dando multiplicação. Porque nós batemos no peito e dizemos que Jesus é nosso modelo e guia. Será? De fato? Será que o que eu faço na rede social está concentrando com o que Jesus propõe? Ou as ideologias políticas que eu abraço estão consentâneas com a doutrina espírita e o Evangelho? Na família. Temos que pensar. Porque nós aqui não somos mais, como vai dizer Paulo, nós não estamos alimentando mais de leite. Nós estamos alimentando nós já passamos da fase infantil de alimentar com leite. Estamos buscando coisa mais substancial, não estamos? Né? Questão 842 do Livro dos Espíritos define para nós qual deve ser as características da verdadeira religião e da verdadeira filosofia. Quais as características da verdadeira religião, da verdadeira filosofia que nós devemos seguir. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Mas a gente continua fazendo esse movimento de servir a dois senhores no mundo interior. O que eu estou dizendo? Quando nós gostamos de uma ideia, gostamos de Jesus, mas eu ainda obedeço sigo os desejos, que os desejos propõem. Porque nesse mundo aqui é a lei do mais forte que vigora. Para destruir o edifício espírita, que prega. Vamos continuar gerando materialismo. Vamos continuar gerando consumismo, né? Também representa as duas bandas do Rio, né? Duas bandas, que são as bandas do fluxo. Isso. Que esse rio aí que é o pensamento, nós temos a banda da esquerda, nós recolhemos novas águas para o rio. Da direita a gente distribui. Por isso é que não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, a direita é a do automatismo, do hábito. Nós vamos agir espontaneamente. Então, até o Evangelho sair espontaneamente, ainda vai demorar um pouco no nosso caso. Vai demorar um pouco. Então, continuando aqui em Gênesis, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Então, a árvore da vida são os que amam efetivamente. Então, em termos de humanidade, quem é a árvore da vida? No plano do suprassumo é Jesus, a árvore da vida por excelência. No plano da vida é todo aquele que ama o próximo. Então é a árvore da vida. Está gerando o amor e a virtude, distribuindo. Como que ele está distribuindo isso? No tempo, orando, pregando? Não, na ação, no dia a dia, no corpo a corpo, no trato
com as pessoas. Aí que nós estamos distribuindo esse fruto extraordinário. Então, aqui nós estamos estudando a Nova Jerusalém, que desceu do céu. Então, nós estamos falando aqui de regeneração, de plano da regeneração, plano superior. Vamos lembrar que mundo regenerador, conforme Santo Agostinho, já é mundo ditoso. Chamo sempre a atenção para isso. É a última frase do último parágrafo do último texto que conclui o capítulo 3 e fala da progressão dos mundos morados. Então é a conclusão. Santo Agostinho discorre com propriedade sobre o mundo de regeneração no item 17, capítulo 3, mas no 19 ele conclui. Então ele vai dizer lá que no mundo de regeneração os homens serão felizes. Então o mundo de regeneração já é mundo ditoso, gente. Não podia ser de outra forma. Porque no mundo de regeneração não tem ninguém em expiação. Então é mundo ditoso. No seu início. É um mundo feliz. No seu início. O seu primeiro degrauzinho lá, onde todos já são felizes. Agora a felicidade vai aumentando no exponencial. Tem aqueles que ainda vão terminar a depuração, que ainda não são interiormente plenamente felizes, mas as condições sociais favorecem. Não tem miséria, não tem pobreza. Isso que é mundo de regeneração. Segundo os espíritos. Então, porque tem muita coisa, segundo muitos médiuns aí, amigo, vão esquecer os médiuns, esquece os médiuns, vão ficar com a doutrina espírita. A linha de corte é a codificação. Ah, isso aqui está distante da codificação. Então deixa de lado, deixa lá na prateleira. Certo? No mundo de regeneração, então, a gente já pode considerar que os espíritos que o habitarem já superaram esse processo. É o que a gente estudou exaustivamente aqui já no estudo da terça-feira. Característica do mundo de regeneração. Perfeita equidade preside relações sociais. Então não tem salário mínimo baixo, não tem falta de vaga em escola, não tem escola ruim, não tem subemprego, não tem moradia em lugar precário, não tem fome. Não tem gente morando na beira do vulcão, na beira do rio, porque os irmãos vão zelar pelos menos favorecidos. As paixões desordenadas já não existem mais. A alma penitente encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. Termina por se depurar, não vai começar. Então é um mundo diferente do que nós vivemos. O que mais se aproxima hoje na Terra do mundo de regeneração, segundo os que estudam, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, em termos de sociedade e organização, são as experiências mais avançadas de regeneração na Terra. Certo? O Brasil está longe de ser um plano de regeneração, quanto mais pátria do Evangelho. Mas está longe. Porque lá no Pátria do Evangelho, eu repito isso sempre, vocês me desculpem eu repetir de novo. A resposta à questão 930 define para nós o que é uma pátria do Evangelho legítima. Porque o que diz aquela 930? Uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo. Então não é uma pátria do Evangelho? Ninguém deve morrer de fome. Está lá uma questão. O Kardec faz uma pergunta longa aos espíritos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso é que eu acho que é uma pátria do Evangelho. Legítima.
Não estamos falando de religião de fora, de templo lotado, não. O Brasil tem templos lotados aí. Como é que está o Brasil? Desculpa aí, amigos. Árvore da vida. Então ela vai... Então essa árvore aqui, da vida, é a mesma de Gênesis numa nova expressão. Porque lá em Gênesis era o início do processo de elaboração da árvore. Início do que representa aqui o livro de Gênesis? Início do processo de iluminação. Por quê? Não é o primeiro mandamento, não é haja luz? Aqui é Gênese da casa mental iluminada. Gênesis da casa mental iluminada. Então, aqui é uma parábola. É uma parábola. Então, vamos avançar aqui no... Aqui, ó. No versículo 5 de Gênesis, capítulo 2. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Perceberam que isso aqui é uma parábola? Por que eu estou dizendo isso? Aqui está dizendo que não havia homem para lavrar a terra no capítulo 2, mas no capítulo 1, versículo 26, o que está dito lá? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Como é que não havia homem para lavar a terra? Isso já tinha sido feito. Mas aqui, qual que é o pulo do gato aqui? Não havia homem para lavrar a terra. Homem para lavrar a terra é homem com conhecimento técnico. Qual que é a técnica para lavrar a terra? Esse homem aqui, ó, foi feito lá no primórdio da evolução, homem de 200 mil anos atrás, com pensamento contínuo, desenvolveu-se. Esse homem aqui sabia lavrar a terra, sabia? 200 mil anos atrás, sabia lavrar a terra? Não. Só matava. Ele sabia utilizar alguns instrumentos rudimentares, como, por exemplo, os chimpanzés usam, por exemplo, os orangotangos, tá? Então tinha que ter homem para lavar a terra. Por que não tinha homem para lavar a terra? Não tinha conhecimento. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Chover, então é a palavra-chave. Porque a chuva é o quê? Água. Água aqui, nós estamos falando de quê? De sentimento. Sentimento. Que faz brotar. Pensamentos. Né? Emerge, né? Emerge, Então não tinha... Porque o Senhor Deus não tinha... Quando é que chegou a chuva? Vamos lá no... Aí continua lá no 9, né, que nós já lemos. Aí no 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O Éden. Qual que é o Éden? O Éden é o mundo regenerado de onde os espíritos vieram. O Éden. E saía um rio do Éden para regar o jardim. O que é o jardim? A terra primitiva. Um jardim. Com tudo a ser feito. Então chegou a chuva. O rio do Éden, chuva. Chuva de valores, espíritos, que vieram com conhecimento e com sentimentos. Embora não quisessem viver o amor lá, no mundo de origem deles, porque o que os retirou de lá? Não amava o próximo.
tinha um conhecimento, como nós aqui hoje temos um conhecimento. Mas na prática, nós preferimos jogar bombas nas pessoas, falando coletivamente. Nós preferimos, por exemplo, produzir armas cada vez mais sofisticadas do que nós construímos, por exemplo, usinas de dessalinização ao longo da costa, por exemplo, da África, e irrigar o Saara, por exemplo. Ou do Brasil irrigar o Nordeste. Por quê? Porque isso é muito caro, não dá lucro. Fabricar arma dá lucro. Infelizmente. Então nós somos ainda a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? Porque nós não armamos em termos coletivos. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, que são os 4 grupos que se formaram ao longo do tempo: os hebreus, os egípcios, os arianos e os hindus. Os 4 rios. Eles vieram no fluxo, começaram a reencarnar aqui no meio dos primitivos da Terra. Com o tempo eles foram se encontrando, foram formando os grupamentos. Ao longo dos milhares de anos, eu considero 40 mil anos. Por causa de uma dica que André Luiz dá no livro Libertação, que nós lidamos com a razão há 40 mil anos. É de 25 mil a 40 mil anos. Por quê? Porque Emmanuel vai dizer, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, só não concordamos com a questão de capela, tá? E a ciência hoje mostra que capela não tem planetas, nem Sírios. São as 2 estrelas jovens. Sírios tem 250 milhões de anos apenas e Capela 650 milhões de anos. Qualquer mundo que houvesse lá seria na faixa de 200 milhões em um e 500 milhões no outro. Não tem humanidade ainda, sinto muito. Nem bactéria ainda desenvolveu lá. Então a gente precisa rever isso aí. Precisa rever. Sim, generalizado, concordante dos espíritos. Perdemos isso aqui no movimento espírita brasileiro. Perdemos, deixamos de lado. Então, cada médium psicografa uma coisa dita e quem quiser que engula. Ah, a codificação está ultrapassada, é o que o médium está dizendo aqui, ó. Porque tem psicografia aí que o espírito ele tem um sistema mais rápido de evolução. Tem um livro aí que fala isso aí. A lei do menor esforço. Né? Fazer o quê? Então, aqui foi a chuva que trouxe o homem com conhecimento técnico, né? Para misturar com quem estava precisando de novos conhecimentos, porque a gente não aprende na questão 779. Kardec perguntou sobre a força para progredir. Se nós retiramos de nós mesmos a força para progredir, ou se o progresso é fruto de um ensinamento, que é uma pergunta muito inteligente. Porque na época de Kardec o dogma é fora da igreja não há salvação. Então tudo você tinha que pedir explicação para a igreja. Aí os espíritos responderam: o homem evolui por si mesmo naturalmente, mas como nem todos evoluem ao mesmo tempo, é assim que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros pelo contato social. Quem é que vai reencarnar na Terra de 40 mil anos atrás com os primitivos para fazê-los avançar? São os espíritos iluminados, superiores? Não. Por que não?
Vamos pensar, por quê? Para eles terem a oportunidade de fazer o que eles não fizeram aqui. Não. Vou refazer a pergunta. Quem é que vai reencarnar no meio embrutecido de espíritos primitivos? São os superiores? São os menos adiantados. Superior não precisa mais de expiação, de levar, tomar pancada para evoluir. Porque lá no 40 mil anos atrás, o que vai acontecer com qualquer um que reencarna no meio bruto? Tomar pancada, não vai? Então somos que não é a lei do mais forte que vigora? Os que saíram. É a lei do mais forte. A lei do mais forte. Então vai tomar pancada. Ou não vai? Esses espíritos que estão aí. Entra no território de uma tribo lá. Entra no território de uma tribo sem inadvertidamente e vê o que acontece. Aí o espírito superior vai reencarnar para tomar. Não vai. Quem que vai? Quem que precisa da pancada? Que não quer amar o próximo? É quem está no mundo que vai entrar na regeneração, tem muito conhecimento técnico, mas ele quer continuar ganhando dinheiro, sem levar em consideração o amor. O lucro é o mais importante. Então vamos continuar fazendo arma, porque isso dá mais dinheiro. Aí você faz uma arma que elimina com mais eficiência. Certo? Você não precisa nem de ir lá no campo de batalha. Você aperta um botão lá no seu escritório, no ar-condicionado, um terno fino, bebendo uísque ali, aperta o botão e manda. Né? Então esse aí tem conhecimento, mas ele é bruto. Então você vai para o meio adequado. Aí tem um meio lá, tem um planeta lá nos confins da galáxia que tem uma humanidade que precisa de avançar, precisa de conhecimento. Então, na idade da caverna, eles precisam saber melhorar as moradias, desenvolver a agricultura, desenvolver vocabulário, desenvolver escrita. Esses aqui sabem isso tudo, mas não querem amar o próximo. Então, nós vamos casar. O que casa os dois? Sentimento. O sentimento é do mesmo nível, só que um é natural, ele é embrutecido, bruto naturalmente, vem evoluindo, bruto por natureza, não tem maldade, bruto por natureza, é o que ele desenvolveu, aprendeu. E o outro é bruto porque quer ser bruto, ele sabe que tem que amar o próximo, não pode matar, mas ele quer, porque isso dá lucro, satisfazer o orgulho, dominar o outro povo, invadir. Não estou satisfeito com o seu território, eu vou invadir esse país aqui, porque esse território aqui me agrada. Né? Invade. Lá no mundo primitivo pode. Lá você pode invadir, só que você vai ter que lutar com a mais forte lá para você invadir. Em condições de igualdade. Uma clava na mão. Em condições de igualdade. Aí, ao longo do tempo, esse que vem de um mundo mais avançado, que já conhece coisa melhor, ele começa, a sensibilidade começa a explorar. Começa a sentir saudade de um mundo, sabe? Aí ele começa a melhorar. Então, deu para entender a diferença de Éden para jardim? O Éden é o trabalho do homem melhorando o jardim. Você tem um jardim, a terra é um jardim, mas tem o quê? Tem lacraia, centopeia, escorpião, borrachudo, serpente. Você pisa na água, piranha te morde. Não é? Você passa debaixo de uma árvore, um felino pula em cima de você. Então você tem que transformar o jardim no quê? No Éden, né? Moradia, técnica, roupa, calçado, percebeu? Vira um Éden. É a parte que nos toca na obra da criação. Melhorar o mundo interior, melhorar o mundo exterior. Porque se não fosse assim, uma pergunta como essa aqui, ó, questão 793. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo progresso moral.
Credes que está muito adiantado, porque vos vestis melhor do que o selvagem, etc. Essa pergunta não é uma pergunta retórica, é uma pergunta dando um diagnóstico para a gente resolver o problema. O mesmo vale para a questão 806, não é uma pergunta retórica. Uma chamada. É uma chamada. A desigualdade social é obra do homem ou é obra de Deus? É obra do homem. Eterna somente são a lei de Deus. Então, desigualdade social não é lei divina, não é lei eterna. Então, nós temos que retificar. Isso não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para nós nos engajarmos. Como a 793, como a 895, que pergunta lá, todo mundo sabe de qual, não sabe? Né? Qual o sinal mais característico da imperfeição? Todo mundo sabe, não sabe? Qual que é? Não, interesse pessoal. Que é filho do egoísmo. Filho do egoísmo. Não é pergunta retórica. Então, opa, eu tenho que saber se eu tenho esses indícios. Pô, questão 918. Por que sinais o Espírito demonstra o progresso real que o elevará na hierarquia espiritual? O homem demonstra o progresso real quando todos os atos de sua vida representam o cumprimento da lei de Deus. Então, não é pergunta retórica. Então, nós temos... E na questão 843, 42 que eu citei, Kardec perguntou sobre os sinais da verdadeira religião. Olha que interessante. É um quadrado. Sinal da verdadeira filosofia. Pensamento. Nós temos que saber. Onde que isso deságua? Essa filosofia que eu alimento, onde que isso deságua? Nos meus atos. Nas minhas ações. Então eu vou dar frutos de acordo com essa filosofia. Não é? Então eu tenho que saber qual que é a filosofia que se baseia os minhas motivações, meus pressupostos, meus propósitos, não tem? E nós estamos estudando o Espiritismo para mudar a mentalidade, ou não é? Ou para dar uma continuidade a um sistema religioso falido? Não. Então, quais os sinais da verdadeira filosofia? Depois, quais os sinais posto de lado os defeitos e os vícios? Então, defeito e vício é ponto pacífico, está fora de discussão, a gente tem que saber o que é, tá? Qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, nós temos que saber o que é a imperfeição. Depois, por quem disse pode reconhecer uma civilização completa? Porque isso deságua na civilização. Por que a civilização é incompleta? Porque está cheia de espíritos imperfeitos. Espera aí, eu sou um desses espíritos imperfeitos? Consciência desperta. Por que sinais se reconhece o progresso real? 918 é um quadrado. Não é? Nós aqui não estudamos o quadrado da evolução. A Nova Jerusalém não é um quadrado perfeito? Nós vamos estudar isso aqui. Se é que já não estudamos, porque eu não estou nem lembrando que já estudamos, mas ela é um quadrado perfeito. Base da evolução, o quadrado. O 4, não é? O 7 não é o número da evolução? O 7 é o número da evolução? Decompondo o 7, nós temos o 4 e o 3. O 4 é o quadrado, fundamento, o alicerce. O quadrado não é um alicerce mais perfeito? O fundamento simboliza um fundamento perfeito, equilátero, não é o quadrado? 4 pontos cardeais, por exemplo. Não é? O 3, dinâmica da evolução. Pai, Filho e Espírito Santo. Que é a mesma coisa que o amor, justiça e ciência. Amor, justiça e ciência. Informação, formação, transformação. As 3 árvores, porque nós estamos falando de árvore da vida, nós vamos estudar na semana que vem, figueira, videira, oliveira.
Informação, formação, transformação. 4 e 3, 7. Então, por isso que o 7 é o número perfeito da evolução. E tem fórmula. Daniel, tempos, metade de um tempo. Que é metade de 3,5. 1.260, 2.520. Estudamos aqui. 4 vezes 3, quanto que dá? 12. O rio aí, ó. Dando seu fruto de mês em mês. Quantos meses são? 12. Então nós estamos falando de completude de um processo de evolução. Por que eu estou falando de completude? Não é místico, não. Porque 4 vezes 3 é 12. O 12 não é 1 e 2? O que o 1 simboliza? Unidade divina. E o 2? Dualidade formadora, razão e sentimento. De novo, a gente cai. 1 mais 2, 3. Porque se eu pego a unidade divina que o Espiritismo expressa para nós, qual que é? Formo na minha intimidade, árvore do conhecimento e árvore do amor, formo na minha... O resultado é o 3, que é a soma. Eu e o Pai somos um. E a soma. 3. Então, na semana que vem a gente retoma, por causa do nosso tempo, o assunto da árvore tem que ir devagar, amigos, porque senão a gente joga muita coisa e depois a gente não entende. Então tem que ir com calma, porque nós temos que falar da videira, da figueira, da videira, da oliveira, não é? Temos que entrar aqui em Gênesis da confusão, entender quem que é Adão, quem que é Eva, quem que é a serpente. Já vou dar uma dica da serpente. Então, estou falando aqui de rio, de pensamento, caminho. A serpente não é esse jardim. A serpente é a onda mental rasteira. Que está no jardim. É a nossa onda mental rasteira que se mantém presa ao interesse pessoal. Que aí vai, no mundo interior, vai distorcer os mandamentos. Vai distorcer a lei de amor. Estamos estudando a casa mental, o mundo interior. Semana que vem a gente retoma esse assunto, que é muito interessante, porque essa conversa de Moisés aqui, ó, aqui é conversa de iniciado, amigos. Conversa de iniciado. Vamos lembrar do que Lucas fala de Moisés em Atos 7:22? E Moisés foi instruído e educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras. Isso aqui é conversa de iniciado. Isso aqui não é uma... Está falando de agricultura, de plantação, de árvore. Não, isso aqui é coisa de respeito. Então que Jesus nos ajude e que a gente consiga continuar na semana que vem.